Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar algumas coisas que eu gosto de fazer para me preparar para um novo semestre. Para quem não sabe, eu estudo psicologia e estou indo para o quarto período da faculdade. Mas assim, as minhas matérias estão bastante bagunçadas e de vários períodos diferentes, porque quando eu entrei foi no meio da pandemia e não tinha aberto turmas para o primeiro período. Então eu já entrei fazendo matérias do segundo e agora eu tô pagando as matérias do quinto e do primeiro e do quarto, então assim, tá uma bagunça. Eu gosto muito desse clima de volta às aulas. Eu sei que ali durante o meio do período, às vezes essa motivação acaba desaparecendo com um monte de trabalho um atrás do outro, um monte de prova uma atrás da outra. Mas assim, eu acho que quando a gente se organiza pra ter um bom período, tenta botar em prática algumas das dicas que eu vou falar aqui, é justamente a gente se organiza pra não se sobrecarregar. Essa pra mim é uma das minhas metas, é não deixar a matéria acumular demais, fazer isso o mínimo possível. A primeira dica que eu tenho pra dar é pra você organizar o seu espaço, o seu cantinho de estudos. Eu acho que essa é uma boa oportunidade pra você dar uma olhada no seu material, ver o que não precisa mais. Às vezes a gente tem alguns artigos que baixou que não precisa mais, material escolar que você nem usa, é um bom momento pra fazer essa limpa, jogar fora o que você não usa mais e ver se você está precisando de algo, o que você está precisando. É muito legal você pensar como você pode deixar o seu ambiente mais propício para te motivar a estudar. Talvez você possa tirar as distrações, ou se você gosta, colocar uma velinha para você acender. Eu não sei, cada pessoa tem sua preferência. Particularmente para mim, só de ter o material que eu utilizo mais acessível, isso já me motiva. Ah, outra coisa, se você não tem espaço na sua casa para que você estuda, talvez você possa pensar em utilizar a sua mochila da faculdade ou colocar em alguma bolsinha tudo aquilo que você utiliza para estudar. Por exemplo, colocar o seu caderno, o seu livro, caneta, o que você utiliza para estudar, colocar nessa bolsa. Se você for estudar na mesa de jantar, você pega, leva para lá. Você consegue até deixar as coisas mais organizadas. Quando você termina de estudar, deixa tudo dentro da bolsa e quando você for estudar de novo, é só retirar as coisas da bolsa. A segunda coisa que eu acho muito importante é preparar o seu sistema de organização para esse semestre. Assim, cada pessoa tem uma organização, um jeito de pensar, de se planejar diferente, mas o importante é você ter algum. Às vezes as pessoas deixam as coisas pro alto e acaba se perdendo no meio do período com tantas datas. Então, sempre que sai o calendário da faculdade, eu tento colocar as datas específicas, como o início do período, o final do período, o período de provas, todas as datas importantes que eu já sei que vão ter, eu prefiro colocar tanto no meu planner como no Google Agenda. Esse semestre, preferi utilizar muitas coisas no papel. Eu estava com saudade de usar papel. Semestres passados eu utilizei muito um sistema digital que eu gosto muito e eu ainda vou continuar usando ele, só que para planejar minha semana, meu dia, eu resolvi colocar as coisas em um planner. E eu estou utilizando esse planner aqui da Tilibra. Eu queria um planner que fosse menor. Ele tem uma visualização mensal, que é assim, e uma visualização semanal, que é assim. E eu gostei bastante, eu já estou utilizando e estou conseguindo me organizar bem. Então, eu gosto de colocar tanto essas datas mais importantes aqui no meu planner e também no Google Agenda. E por que eu gosto de colocar no Google Agenda? Quando eu vou planejar minha semana, eu sempre olho o Google Agenda para ver o que já tá marcado. Também gosto de colocar já o horário das aulas, quando eu tenho. Outra coisa que eu gosto de fazer é já criar uma pasta com as matérias que eu vou ter nesse período no Notion e também de definir uma cor para cada matéria. Isso daí já é mais algo pessoal meu. Eu gosto de fazer esse código de cores em que cada matéria tem uma cor específica. E outra coisa, falando das matérias que você vai pegar esse período, é já ir pesquisar o que você pode esperar dela. Como é o professor, se você precisa ler algum livro, se a ementa da disciplina já está disponível, dê uma olhada nela. E voltando a falar do Google Agenda, uma coisa que eu gosto de fazer é que já colocar as disciplinas lá com informações importantes dela. Por exemplo, se a sua aula for presencial, aonde vai ser, qual
sala, qual bloco, enfim, pra você, no dia que for começar a aula, não precisar estar procurando a sala, por exemplo. E se a matéria for online, você também pode já colocar o link da sala de aula na agenda, para também, no dia da aula, não precisar procurar onde é que tá esse link. Se você não for colocar no Google Agenda, você pode colocar nos favoritos do seu navegador. Só acho importante colocar essas informações em algum lugar. E assim, se ele já estiver salvo no seu Google Agenda, se eu estiver em casa, eu consigo acessar pelo meu computador, eu consigo ver pelo meu iPad, e onde quer que eu estou, eu consigo ver pelo meu celular. Você também pode revisar os arquivos que você tem salvo para ver se você precisa de todos eles. Às vezes a gente tem, sei lá, 3 cópias da mesma coisa, e isso querendo ou não, acaba juntando espaço. A última coisa que eu gosto de fazer nesse sentido de me organizar, já criar uma lista de tarefas. Eu também mostrei essa minha lista de tarefas no meu tour pelo Notion, que você pode ver aqui nos cards. E isso é o que eu gosto de fazer para preparar a minha organização para o semestre. Depois disso, eu também gosto de pensar quais vão ser as minhas metas para esse semestre. Como eu disse, eu não quero deixar matéria acumulada, eu não quero me sobrecarregar. Mas também é interessante você pensar como você planeja estudar. Como assim? Só existe um método de estudo? Não, existem diversos métodos de estudos por aí. Mas assim, pensar como é seu tempo. Você trabalha, estuda, então talvez você não tenha tanto tempo de estudar todo dia para as aulas. Então, será que você quer revisar tudo no fim de semana? Ou você quer estudar um pouquinho todo dia? Como eu faço? Quando eu tô planejando minha semana, eu vejo quais são os momentos que eu posso estudar. Eu coloco as matérias que eu tenho em uma ordem e eu gosto de estudar cada matéria durante 2 horas. E aí, quando eu terminar essa lista, eu volto pra matéria do começo, eu estudo mais 2 horas, mas não quer dizer que eu estude 10 horas por dia ou só 10 horas na semana. Mas aí eu vou seguindo a ordem que está. Se a última matéria que eu foi a segunda da lista, eu vou estudar a terceira da lista. O que algumas pessoas também gostam de fazer é, por exemplo, dedicar um dia para cada matéria ou fazer um cronograma de estudos do que cada hora você vai estudar o quê. Eu particularmente não gosto de definir exatamente cada horinha do meu dia. Então eu não gosto muito desse cronograma de estudos tão fechado assim. Eu gosto muito da ideia de estudar uma matéria por dia. E talvez eu também faça isso durante esse semestre, porque eu vou ter 5 matérias. Então eu posso estudar uma matéria por dia, e aí o que eu não conseguir finalizar durante a semana, eu posso estudar e revisar no fim de semana. E aí outra coisa que eu esqueci de falar é pra você pensar como você vai anotar durante as aulas, se isso é algo que você gosta de fazer. Particularmente, eu só consigo prestar atenção nas aulas anotando. Eu, no caso, escolhi esse caderno daqui, que também é da Tilibra, é da mesma marca do meu planner. Assim, se a Tilibra quiser me patrocinar, pode me patrocinar. Mas eu achei essa linha aqui muito bonitinha, por isso que eu comprei tanto o planner como o caderno deles. É de 10 matérias e é daquele tamanho que é um pouquinho menor do que o caderno universitário. Para vocês entenderem a comparação, esse é um caderno universitário e esse é o tamanho desse caderno. Ele é um pouquinho menor. E assim, como é que eu gosto de anotar? Talvez assim, isso seja um pouco polêmico, mas desde quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu não divido o caderno por matérias. Ele tem 10 matérias, mas eu escrevo assim, em ordem cronológica, digamos assim. Por exemplo, bora dizer as matérias que tem no ensino médio. Teve aula de matemática, escreva aqui. Aí na aula de português eu escrevo aqui. E assim, isso não me confunde. Acho que pra faculdade é muito interessante porque você acaba analisando o que uma coisa tem a ver com a outra. Quando eu quero revisar alguma coisa, eu reviso tudo que eu estou estudando. Eu consigo revisar tudo que eu aprendi em todas as aulas que eu tive. Pra mim, eu gosto muito de anotar assim. Eu sei que muita gente acha estranho, mas eu gosto muito. Por último, eu acho muito importante você se preparar para sua nova rotina. Principalmente quem precisa acordar cedo para ir para as aulas e talvez esteja dormindo tarde. Organizar o seu horário de dormir. Pode ir aos poucos até começar a acordar mais cedo. Esse é um dos melhores períodos que você tem para mudar seus hábitos. Você está começando uma rotina nova. Com a faculdade também pode começar uma rotina nova com outros hábitos. Então eu acho muito interessante você pensar como seria a sua rotina ideal durante as aulas. Então, para você ver que horas você vai acordar, que horas você vai dormir, qual vai ser seu horário das aulas, se você vai trabalhar, se você vai estagiar, se você
você faz atividade física, quando você vai fazer, nem todo dia a gente vai conseguir fazer aquela rotina exatamente perfeitinha do jeito que tá lá. Por isso ela é a ideal, não real. Mas acaba sendo uma meta, uma inspiração que você pode fazer, sabe? Por último, o que eu quero falar pra vocês é lembrar durante todo o período, não se sobrecarregue. Talvez foque naquilo que é mais importante pra entender aquela matéria. Fazer os trabalhos daquela matéria, pra passar na prova, para entender bem aquele assunto. E também planeje sua semana. Eu falei muito de planejar sua semana aqui nesse vídeo, porque eu realmente acho que é muito importante você usar esse momento para analisar tudo que você precisa fazer, quando você precisa fazer, enfim, realmente planejar, organizar sua mente. E aí, me conta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Eu falo muito sobre livros e estudos aqui no canal, então se isso é algo que você se interessa, não deixe de se inscrever. E se nesse período suas aulas continuam online, eu contei aqui nesse vídeo o que você pode fazer para estudar melhor durante esse período. E é isso, tchau!